Olá, vamos resolver o desafio do dia 3/7. Vamos começar lembrando uma coisa que eu disse que era muito importante para um internauta. É o ângulo de 45. Mário, por que esse ângulo é importante? Porque esse ângulo de 45 é excêntrico interior. Esse ângulo de 45 é excêntrico interior. Esse ângulo é muito importante para que a gente resolva esse problema, porque ele vai me dar uma condição muito interessante com relação aos arcos, que eu chamei de X e Y. Por quê? Existe uma relação entre esses dois arcos aqui em função de 45. O ângulo excêntrico interior, 45, ele é igual à semissoma desses arcos, que é os arcos que eu contenho. Então vai ser x mais y sobre 2. Isso é muito importante, porque olha só, eu vou criar uma relação muito importante entre x e y. Vou multiplicar cruzado. Eu vou ter que x mais y vai valer 90 graus. O que quer dizer isso, Mário? Quer dizer que eles são complementares. Quer dizer que eles são complementares. O que isso quer dizer, Mário? Tem outra consequência disso. Seno de x vai ser igual a cosseno de y. Cosseno de x vai ser igual a seno de y. Olha lá, ó. Essa relação ela é muito importante. Por que ela é muito importante, Mário? Porque eu vou fazer agora aparecer dois triângulos isósceles aqui de raios R e lado da base valendo raiz de 2 e 2. Aí vocês vão me perguntar, Mário, como é que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma, ó. Eu vou pegar e vou ligar O, A. Aqui eu tenho raio. Vou ligar O a C. E aqui eu também tenho raio. Uma vez que eu fiz isso, notem bem uma coisa. Esse ângulo AOC é ângulo central. Vale o mesmo tanto que o arco que o contém. Logo aqui vai valer X. Esse ângulo é um ângulo conhecido e vale X. E o outro triângulo, Mário? O outro triângulo vai ser fazendo a ligação de O com DB. Então eu vou ligar aqui. E vou ligar aqui. Quando eu faço isso, eu tenho esse ângulo aqui, que é Y. Porque ângulo central vale o mesmo tanto do arco que o contém. Então aqui, ó, eu tenho Y. E aqui eu continuo tendo R e R. Quando eu faço isso, eu vou criar duas relações. E eu vou poder trabalhar essas duas relações usando a lei dos cossenos. Então, isso aqui é muito importante da gente ter estabelecido, porque esse ângulo, quando eu olhei, eu percebi que ele era excêntrico interior. Então havia uma relação entre x e y. E eu tenho essa relação aqui de seno e cosseno. Então eu pensei, aplicação de lei dos cossenos. Como? Usando os triângulos de lados RR, base, raiz de 2. RR e base 2. E é o que eu vou fazer a partir de agora.
E a partir de agora eu vou resolver o problema usando lei dos cossenos. Mário, só com a lei dos cossenos vai resolver? Não, eu vou chegar numa relação e ali eu vou usar uma outra regra, usando seno e cosseno, que é a equação fundamental da trigonometria. Seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. E é assim que eu vou resolver essa questão. Mas primeiro eu vou aplicar a lei dos cossenos. Cosseno. Vou usar a lei normal, né? Não vou começar pelo cosseno, não. Eu vou começar pelo lado oposto ao ângulo que eu desejo encontrar. Então eu vou começar por aqui. Vou chamar esse triângulo de 1 e esse outro triângulo aqui de 2. Então eu vou começar com 1. R ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes o cosseno do ângulo que eu desejo determinar, que é x. Essa é a minha primeira relação, ok? Essa é a minha primeira relação. Agora aqui eu tenho 2 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 R vezes R vezes o cosseno de y. Essas duas relações vão me dar condições de eu chegar a uma conclusão. Eu vou ter, na primeira, vou até botar aqui do lado, que é para ficar mais fácil. Que aí eu já desenvolvo verticalmente para ficar mais fácil. Vou colocar ela aqui e vou colocar 2 ao quadrado igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes o cosseno de y. E vou trabalhar horizontalmente para ficar mais fácil. E vou apagar essa daqui. E vou usar para ficar bem limpinho o quadro para vocês entenderem na hora de ver a solução. Então aqui eu vou ter 2, porque aqui eu vou cancelar expoente com índice. Vai ficar 2 igual a 2R ao quadrado menos 2R ao quadrado vezes cosseno de x. Vou passar menos 2R2 cosseno de x para cá e 2 para lá, somando, evidentemente, seus simétricos. Então eu vou ter 2R2 vezes cosseno de x igual a 2R2 menos 2. Ok? Agora eu vou dividir tudo por 2R2, que é para tirar esse monômio daqui. Então eu vou ter cosseno de x igual 2R2 dividido por 2R2 vai dar 1. Menos 2R2 dividido por 2 vai dar 1 sobre R2. Então, esse é o valor de cosseno de x. Esse é o valor de cosseno de x. Mas o que você vai fazer agora? A mesma forma de resolução que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui agora. Então, vai ficar 4 é igual a 2R2 menos 2R2 cosseno de y. Vou passar 4 para cá e menos 2 raiz de 2 para cá, somando seus respectivos simétricos. Então eu vou ter 2R2 vezes cosseno de y é igual a 2R2 menos 4. Vou fazer a mesma operação, vou retirar o 2 raiz de 2 da frente.
Então eu vou dividir por 2 raiz de 2R2. Na hora que eu faço isso, eu tiro esse monômio daqui e no lugar fica 1. Então vai ficar cosseno de y. 2R2 dividido por 2R2 vai dar 1. Menos 4 dividido por 2R2 vai dar 2 sobre R2. Então aqui, ó, eu achei a segunda relação. E agora, Mário? Agora é a cereja do bolo. Por quê? Eu falei para vocês de uma relação fundamental. A relação fundamental da trigonometria é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí você vai me dizer, Mário, mas eu tenho um problema. Qual é o problema que eu tenho? Eu tenho cosseno de x, mas aqui eu tenho cosseno de y. Olha para cá. O cosseno de y é seno de x. Então, cosseno de y é seno de x. Aqui, ó. O cosseno de y é seno de x. Aqui não é cosseno de y. Vou botar em vermelho, ó. Vou botar em vermelho. Se e somente se, seno de x é igual a cosseno de y. Por quê? Porque x e y são complementares. Se vale essa completude, no lugar de cosseno de y, eu vou botar seno de x. Então, esse valor aqui vale seno de x. Então, ó, seno de x vai valer esse tanto, cosseno de x é esse tanto aqui, que eu vou elevar ao quadrado. Então, eu vou ter 1 menos 2 que multiplica 1 sobre R2 ao quadrado, mais 1 menos 1 R2 ao quadrado igual a 1. Aí vocês vão me dizer, Mário, por que ao invés de botar 2 sobre R2, você botou 2 vezes 1 sobre R2? Porque eu vou usar um artifício. Eu vou usar um artifício. Mário, qual é o artifício que você vai usar? 1 sobre R2 é igual a T. Esse é o artifício que eu vou usar. Para quê? Para facilitar a solução desse problema. Então eu vou ter, ó, 1 menos 2t ao quadrado mais 1 menos t ao quadrado é igual a 1. Vê se não ficou bem mais tranquilinho da gente resolver. Ficou ou não ficou? Olha lá, ó. Ficou muito mais tranquilo a gente resolver essa pequena equação aqui, ó, com t. Depois eu venho e faço a comparação. E é o que eu vou fazer posteriormente. Por enquanto eu vou desenvolver isso aqui. Então vai ficar 1 menos 4t mais 4t2 mais 1 menos 2t mais t2 igual a 1. 4t2 mais t2, 5t2. Menos 2t menos 4t menos 6t. 1 mais 1, 2, menos 1, 1. Então está aqui.
Essa é minha equação. Agora eu vou usar o valor de t. T vai ser 6 mais ou menos a raiz de 36 menos 25. Ou menos 24, perdão. Não é isso? Cinco vezes 4, 20. Menos 20. Sobre 2 vezes 5. 5 vezes 4 vezes 1, 20. Então, T vai ser 6, mais ou menos 16, raiz de 16, 4. Sobre 10. Então, aqui eu tenho duas possíveis soluções. Eu tenho T1, 6, mais ou menos. 6 mais 4, 10. Dividido por 10, T1 é 1. Agora aqui, T2. 6 menos 4, 2. Dividido por 10, 1/5. Então eu tenho essas duas possibilidades para trabalhar o artifício. Então eu tenho 1 sobre R2 igual a T1. E eu tenho 1 sobre R2 igual a T2. Eu tenho essas duas possibilidades. Aqui eu tenho 1 sobre R2 igual a 1. E aqui eu tenho 1 sobre R2 igual a 1/5. Agora presta atenção. 1 é 1 sobre 1. Então R2 vale 1. Pode ou não pode? Não. Por quê? Porque essa é a maior corda que eu estou usando, ligando o centro a ela, aos pontos extremos dela. Então, o raio tem que ser maior que 2. Para o raio ser maior que 2, eu não posso ter raio ao quadrado valendo 1. Então, essa solução aqui, ó, não existe R tal que R igual a 1. Não existe. Uma vez que isso não existe, raio ao quadrado igual a 5. 2 ao quadrado, 4. 5 é maior que 4. Então, a solução é essa aqui, ó. Raio ao quadrado é igual a 5. Mário, mas você não vai extrair a raiz quadrada de R? Não, não vou extrair. A minha solução é essa aqui. Por quê, Mário? Porque ele quer saber a área do círculo. A área do círculo é π raio ao quadrado. Para que eu vou extrair a raiz quadrada aqui se eu vou precisar de raio ao quadrado? Então aqui eu digo que a área da circunferência é π vezes 5. A área da circunferência vai ser 5π e vai ser uma das opções que eu coloquei aí, adaptando o exercício. Logo, a solução é 5π. Mário, existem outras formas de resolver essa questão? Claro que sim. Essa é uma das soluções possíveis. E qual foi a possibilidade que me facultou resolver esse problema? Entender que esse ângulo de 45 é excêntrico interior. Ele que propiciou eu enxergar a solução usando 2 vezes a lei dos cossenos. Por quê? Os ângulos x e y são complementares. Se você resolveu de outra forma, posta aí no canal como você fez, ok? Que é para os amigos que frequentam o canal ficar sabendo. Forte abraço.